Gente, vocês não vão acreditar no que rolou nos bastidores da família Camargo. A história de hoje está fervendo e vai deixar todo mundo de cabelo em pé. O que parecia ser um simples comentário de avó virou uma verdadeira bomba dentro da família. E claro, tudo aconteceu por conta da matriarca. Vocês sabem que quando ela se mete, o clima nunca fica tranquilo, não é mesmo? Agora, imagina o cenário. Dona Matriarca, com toda a sua experiência e seu olhar atento, observa a cofrim de um dos bebês da família e faz um comentário que deixou todo mundo chocado. Ela se vira para Graciele e, em plena luz do dia, diz que achou a cofrim da criança estranhamente pequena. Sim, gente, pequena! Como se nunca tivesse visto algo assim na vida. A matriarca, que sempre foi conhecida por suas opiniões afiadas, não pensou duas vezes antes de falar. Na nossa família, nunca tivemos uma criança tão miudinha assim. Agora, você consegue imaginar o que isso causou? O comentário disparado por ela ressoou como uma bomba em plena sala de estar. Agora, o que parecia uma simples observação logo foi levada para um território muito mais polêmico e desconfortável. Graciele, como sempre, não deixou barato e rebateu a crítica imediatamente, tentando proteger a honra da sua filha e minimizar qualquer tipo de especulação. Mas, claro, a matriarca não parou por aí. Ela continuou com a história, falando sobre o tamanho da cofre como se estivesse investigando algo maior. A atmosfera na casa ficou pesada e não demorou muito para que as discussões tomassem proporções ainda mais dramáticas. Mas o que ninguém imaginava era o impacto que esse simples comentário causaria. A verdade é que quando a matriarca começa a questionar algo tão íntimo e pessoal, todo mundo na família entra em alerta, porque sabemos que ela não fica quieta. Ela adora tocar onde dói e sempre cria mais dúvidas do que respostas. Agora, é impossível ignorar. O que estava realmente por trás desse comentário? Algo tão simples como o tamanho de uma cofre realmente seria motivo para tanta especulação? Ou será que a matriarca tinha algo mais profundo e misterioso que ela queria revelar, mas sem dizer explicitamente? A partir do momento que a matriarca fez aquele comentário, a bomba estava armada, e o que parecia ser apenas uma simples crítica sobre o tamanho da cofrim virou um incêndio descontrolado dentro da família Camargo. E, como já era de se esperar, Graciele não ficou em silêncio por muito tempo. Em sua postura firme e com um olhar furioso, ela questionou diretamente a mãe do Zezé sobre os motivos de tantos comentários indelicados. Afinal, quem ela pensava que era para ficar questionando a aparência da sua família? Mas, ao contrário do que Graciele esperava, a matriarca não recuou. Pelo contrário, ela continuou a envenenar o ar com suas palavras afiadas. E o pior de tudo é que, na frente de todos, Graciele tentava desesperadamente defender o bebê, tentando apagar o fogo da crise. Mas, mesmo diante de tudo, a matriarca não se intimidou. Ela começou a espalhar mais críticas e observações maliciosas sobre o tamanho da criança, criando uma atmosfera carregada de tensão, desconfiança e insegurança. Como se já não bastasse o comentário inicial, ela seguiu insistindo que a criança parecia diferente, que o tamanho da cofre era algo fora do comum, como se estivesse sugerindo algo que poderia desestabilizar a família inteira. Gente, tudo isso no calor do momento, enquanto Graciele, cada vez mais, se via envolvida em uma batalha difícil de ganhar. Para piorar ainda mais a situação, Zezé, como sempre, preferiu ficar em cima do muro, não se metendo diretamente na conversa. Enquanto sua esposa estava ali, tentando desesperadamente proteger a família e acabar com a confusão, o que ele fez? Nada. Isso fez com que Graciele se sentisse mais isolada ainda, com a responsabilidade de controlar a situação sozinha. Agora, o que parecia ser um simples incidente se transformava em uma verdadeira guerra familiar.
O que parecia ser apenas uma crítica à aparência do bebê se revelava uma disputa muito maior sobre quem tem o direito de questionar e expor a intimidade da família. E a matriarca, com seu temperamento forte, não parecia disposta a deixar barato. Mas o pior estava por vir. O comentário da matriarca foi apenas o primeiro sinal de algo muito mais profundo. O que ela queria alcançar com essas observações? Por que ela estava tão obcecada com a Catherine e o tamanho da criança? E mais importante ainda, o que isso significava para o futuro da família Camargo? A tensão estava apenas começando e, aos poucos, Graciele foi se dando conta de que essa batalha seria muito mais difícil do que ela imaginava. Agora, gente, o que estava acontecendo ali nos bastidores da família Camargo já não tinha mais volta. O clima estava insustentável e as tensões aumentavam a cada momento. A matriarca, com seu comportamento sempre imprevisível, não deixou a situação esfriar. Ela insistia em fazer observações sobre o tamanho da criança, como se isso fosse uma questão de vida ou morte para a estabilidade da família. Ao mesmo tempo, Graciele, com o coração acelerado e a mente a mil, tentava acalmar a tempestade que havia se formado, mas tudo estava fora de controle. Não era só um comentário sobre o tamanho de uma Catherine, era uma guerra de egos, de valores e de quem poderia mandar na narrativa da família Camargo. Enquanto isso, Zezé, em sua habitual postura de "não me envolvo", continuava distante da briga, deixando Graciele sozinha para se defender das acusações e comentários venenosos. O que ninguém via era o quanto esse distanciamento dele estava machucando a esposa. Graciele estava se sentindo cada vez mais sufocada, sem apoio e, ao mesmo tempo, sem saber como conter a pressão interna que estava acontecendo. A cada comentário da matriarca, a situação ficava mais difícil, mais complexa e mais tensa. E o pior de tudo, o que parecia ser apenas um desentendimento doméstico já estava reverberando em todos os cantos da família. As palavras da matriarca se espalhavam como um incêndio fora de controle. Cada vez mais pessoas estavam se posicionando e as alianças começaram a mudar. Aquela simples crítica estava se tornando um símbolo de algo muito maior. Era uma guerra silenciosa, uma luta pela verdade, pelo poder dentro da família, e ninguém parecia ter uma resposta clara. Quem estava certo? Quem estava errado? O que a matriarca queria alcançar com tudo isso? E por que Graciele estava sendo atacada tão intensamente? Agora, o que parecia ser um simples desentendimento se transformou em uma guerra declarada, onde o futuro da família estava em jogo. Não se tratava mais do tamanho de uma Catherine, mas de um jogo muito mais sujo. Enquanto Graciele se esforçava para defender o que era seu, a matriarca continuava suas investidas, sem dar sinais de arrependimento. E no meio disso tudo, quem vai prevalecer? Quem sairá vitorioso dessa batalha de egos, críticas e ciúmes familiares? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a família Camargo nunca mais será a mesma depois disso. Fiquem ligados, porque essa história ainda vai trazer muito mais reviravoltas. O que começou como uma simples provocação se tornou uma verdadeira tempestade, e todos os envolvidos estão prestes a pagar um preço bem alto por suas palavras e ações.